Oi, oi. Eu sou a Marcele Amaral, sou terapeuta sistêmica, cofundadora da Escola da Plenitude e trabalho com as constelações familiares. Quem já assistiu aos 2 episódios aqui no Pode Ser Cast sobre o relacionamento com a mãe e o relacionamento com o pai, já percebeu que são relacionamentos que trazem grande impacto para as nossas vidas. E se você quer aprofundar nas constelações familiares e fazer movimentos de alinhamento de liberação para a sua vida, eu faço um convite para que você acesse o nosso site, aescoladaplenitude.com.br, e faça o nosso curso Jornada Sistêmica. É um curso prático, com exercícios, meditações, alinhamentos, para que você encontre uma nova forma de lidar com a sua história e o seu sistema familiar. Fica o convite e venha com a gente nesse processo de consciência e liberação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço preparado para falarmos de espiritualidade além das fronteiras. Muito obrigado a você que já faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras. O nosso agradecimento também aos nossos parceiros publicitários e a você que já está inscrito em nosso canal. Para você que está chegando agora, apenas um único clique e você já estará inscrito. Não precisa preencher nenhum formulário, não precisa colocar informações, nada. Apenas um único clique e você nos ajuda a fortalecer esse espaço. Espaço esse que está sempre muito bem acompanhado. Não é mesmo, Michele Vale? Olá, tudo lindo, Renato Leandro? Tudo. Sejam muito bem-vindos ao Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Dia tá lindo demais, convidado bom demais da conta. Hoje a gente tem a honra de receber no nosso podcast, pela segunda vez, Marcelo César Rodrigues, que é escritor com mais de 20 romances publicados, psicanalista e espírita, né? Que defende aí um mundo mais humano. Nós vamos conversar sobre a pesquisa do censo, voltada para o espiritismo, seus livros, abordar os romances de Marcelo, que são incríveis, e também falar um pouquinho da figura de Marco Aurélio nas obras de Marcelo César. Seja muito bem-vindo, meu querido. Nossa, com uma saudação dessa é para fazermos assim vários programas, hein? Então a gente começa assim o parte um, na verdade parte 2, né? Porque né, já tive com vocês, né? Estive com vocês uns meses atrás. Então, gente, tudo bom? Me apresentar rapidinho, porque tem gente também que está chegando agora e nunca me viu, não é? Embora já frequente o programa de vocês. Né? Sou Marcelo César, escritor, psicanalista, como bem disse a Michele, enfim, e tentando também, né, fazer com que, por meio dos meus escritos, que a gente consiga mesmo, né, semear, talvez, né, um mundo mais diverso e com mais respeito e com muito menos preconceito. É isso aí.
Maravilha, Marcelo. Prazer tê-lo aqui novamente, né? Conversamos já há alguns meses e, e fizemos um episódio, se eu não me engano, de mais de 2 horas. Um episódio longo, porque tivemos muitos assuntos. E eu me recordo que grande parte da nossa conversa, na outra oportunidade, foi sobre o movimento e a doutrina espírita, principalmente. A doutrina É, espírita que vem norteando grande parte do seu trabalho, e você é um escritor já com milhões de livros vendidos, um escritor que vem com dezenas de livros já publicados. Então eu gostaria de começar essa nossa conversa entrando nessa questão que é uma questão que a gente comenta, eu converso com a Michele, e a gente acompanha a literatura espírita e percebe que o chamado romance espírita, ele tem um público muito fiel, que é uma forma do público se aproximar da doutrina espírita através de histórias, na sua grande maioria, histórias reais. Mas também existe aquela linha de pensamento dentro da doutrina espírita que entende que muitas vezes o romance ele vai mais para o lado do entretenimento. E para aquela pessoa que às vezes fala assim: "Não, eu quero aprender alguma coisa um pouco mais profunda, então não vou ler um romance, eu vou ler um livro doutrinário", né, e por aí vai. Então eu gostaria que você falasse, sobre a importância do romance espírita na literatura espírita e na literatura religiosa como um todo, porque afinal nós sabemos que pessoas de outras vertentes religiosas também leem o romance espírita. sim. Tem muita gente que não se considera espírita e que de uma certa forma acaba dando, né, uma vista de olhos assim, né, pega aquele lá, né, que minha tia tinha, minha avó tinha, né, porque peguei da minha mãe ou porque me indicaram também, isso é importante, né, e de perceber que, olha só, né, nós estamos em, né, nós estamos em 2025, né, e quando fala da importância do romance, para vocês terem uma ideia, né, o Kardec faz a primeira menção que nós temos, né, acerca dos romances espíritas, se dá na Revista Espírita de dezembro de 1865, ou seja, né, faz 160 anos, não é, de que o romance espírita, foi comentado, enfim, né, ou da sua importância, né, que foi lá escrito numa nota na Revista Espírita de dezembro de 65 pelo Allan Kardec. Olha só que interessante. Então, a gente tem que olhar para isso, de que, de fato, o romance espírita, ele acaba tendo a sua importância. Ele não é mais, ele não é menos que nada dentro da doutrina. Mas ele serve, não é, como um instrumento, né, tanto para, né, um pouco de conhecimento, como você mesmo disse, Renato, agora há pouco. O que acontece? Se eu quero me aprofundar, você usou a palavra, né, aquela aprofundar o conhecimento. É claro que eu tenho que ir para a doutrina, né, para os livros da doutrina, na verdade, certo? Então, assim, aí eu vou me aprofundar nos livros da doutrina. Então, assim, né, o romance, ele simplesmente ele vai, né, contar histórias, né, geralmente assim, né, traz histórias reais, histórias que aconteceram, né, a maioria dos escritores, das escritoras, né, sempre mantém, né, por ordem, né, e por influência positiva, né, de seus mentores espirituais, de não revelarem nomes, né, os nomes, os nomes reais, né, as histórias às vezes mudam o lugar, muda-se alguma coisa, né, para que não haja, né, para que a curiosidade não chegue até as pessoas que ali estão sendo mencionadas, porque isso que é o que não me interessa. Né, o que interessa é assim, é como que a espiritualidade, né, de uma certa forma, age na vida da gente. E como é que, a partir do momento, né, em que você começa também, né, a se dar conta desse além mais que tem na vida da gente, né, ou que a vida não é só isso aqui,
né, só esse mundo tangível e real, de repente você começa a ter outras sacações também, né, da sua própria existência. Né? Eu sempre vejo de vocês dois sempre falarem, né, desse programa, que, além de tudo, é um programa que ele sempre visa, né, mostrar, né, a espiritualidade, né, além das fronteiras, de fato, e como é que se dá isso? Né? Com respeito à diversidade. Né? Então, assim, se a gente respeita, de uma certa forma, você está combatendo os preconceitos. Não é? Então, da gente ter a ideia disso. Então, eu sempre coloco, né, que não é por conta do espiritismo em si, né, que o romance tenha lá, né, seja uma obra, né, intocável, ou que a gente não possa, né, deixar de falar. O que acontece também, né, no mundo espírita, então vamos nos concentrar no nosso universo, que é o seguinte, muita gente gosta, né, e até começou no espiritismo por conta de ter lido um romance que fosse, e tem gente que, né, acha que é pura literatura barata, né, que não vale nada, assim, que aquilo é, né, sabe, que é um passatempo, né, e que não contribui nada à doutrina. Né? Eu convivo com isso desde o início. Né? Sempre houve esse preconceito, né, dentro mesmo da doutrina espírita, né, dentro do universo espírita. O tipo de obra, a maneira de você, né, de você trazer determinados assuntos. Quer dizer, a gente tem um caminho, não é, que começa, na verdade, né, no comecinho dos anos 40 do século XX no Brasil. Né? Assim, eu estou pulando porque depois eu vou ser mais. Vocês sabem que eu gosto de datas e eu sou bem didático assim. Porque eu acho que é importante você vai lá, conhecimento e informação é muito diferente. Você vai lá, você clica no Google ou você escreve, não é? E você tem lá aquela informação, mas depois você não retém mais a informação. E quando a gente está falando, né, desse universo espírita aqui nosso, é muito importante. Eu lembro que no nosso primeiro bate-papo, algum tempo atrás, eu falei muito, né, que era para a gente falar se Kardec estava sobrevivendo, enfim, né, se a doutrina, como é que era o espiritismo agora no século XXI, né, e enfim, né. E eu lembro que eu coloquei para vocês, né, como é que o espiritismo entra no Brasil e como é que ele vai se fazendo ao longo do tempo, né, como é que ele vai pegando, né, os seus adeptos, vai angariando gente, enfim, com todos os preconceitos que haviam na época, né, a gente vai ter preconceito de toda forma, né, desde de política, né, de leis, de uma série de coisas que os espíritas lá de trás tiveram que enfrentar e que hoje, de uma certa forma, né, a gente também vê isso, né? Então a gente tem que ver que, quando eu falo para vocês, né, 1865, Kardec faz uma primeira referência ao romance, é porque lá fora já havia. Né? Já tinha o romance que, né, conhecemos, né, principalmente no nosso universo espiritualista, como uma obra psicografada. Né? Que a pessoa sempre, né, vai escrever com, né, o médium escreve com a parceria, né, de uma entidade desencarnada, de um espírito, de um mentor, né, não importa o nome que a gente use, né? E ele leva um tempo para chegar aqui, porque ainda no começo, né, eu só tenho que fazer uma retratação em relação ao programa anterior, né, por conta eu acho que eu falei dos livros, né, de como os livros foram lançados aqui e tudo mais tal, e teve eu falei do Joaquim Carlos Travassos, né, mas ele só vai, né, ele não é o primeiro a traduzir as obras, né, de Kardec, né, antes, né, a gente teve aí um pessoal que se preocupou, né, com essas traduções, mas, enfim, o primeiro livro, né, genuinamente, né, traduzido para nós, vai se dar em 1862, que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, né, que é aquele livrinho desse tamanho assim, que
né, que o Kardec sintetiza toda a obra, toda a doutrina, né, toda a codificação, ele coloca lá num pouquinho de páginas e de repente, né, você consegue, né, já começar a ter uma visão do que seja, né, o espiritismo. Né? Mas o romance, de fato, né, a gente vai ter uma ideia, né, do que é romance espírita com o lançamento aqui no Brasil da Vingança do Judeu. Para os espíritas mais antigos, assim como eu, Vingança do Judeu fazia parte dos nossos estudos, né, lá no século XV. Então, assim, a gente tinha, né, sabe, ele era um livro que era muito lido e muito comentado no universo espírita. Né? Eu acredito que até hoje, né, ainda haja, né, né, comentários acerca desse livro, porque esse é um livro que ele ainda, né, ele é muito forte dentro da doutrina, mas talvez para gerações mais novas esse livro não faça tanta, né, não ecoe, né, não reverbere, né, mas ele é um livro que ele foi traduzido, né, eu tive que anotar, porque assim, você sabe que o nome dessa escritora russa, dessa médium, da Vera, tem várias escritas, né, do seu sobrenome. Né? Então, a gente tem aqui no Brasil, né, como Krijanovski, Krianovski, Krisanovskaya. Então, assim, é um sobrenome que, né, que com a transliteração... tem um nome, né? Me esqueci agora, né? Quando você vai fazer a tradução, né? Dos fonemas, né? E então, assim, o sobrenome acaba ficando, né? Acaba brasileirado, né? De uma forma ou de outra. Mas a Vera, ela é um dos expoentes da escrita espírita. Não é? Ela vive na França e ela escrevia e as suas obras, né, psicografadas pelo espírito, né, do Conde de Rochester. E ela lança, né, o primeiro romance espírita que vai fazer sucesso, né, assim, não no mundo, né, porque não era esse mundo conectado de hoje, mas é o episódio da vida de Tibério. O episódio da vida de Tibério, da Vera, ele é publicado até hoje, ainda mais porque ele se tornou uma obra, né, de domínio público, não é? E, enfim, ele foi lançado em 1886. Né? A Vingança do Judeu, ele é lançado no Brasil em 1903. Eu até, assim, eu tentei depois, né, ao longo dos anos, né, de procurar tal, né, o único exemplar que eu tenho mais antigo, né, que eu tenho comigo aqui, é um de 1922. Né, é um que eu consegui uma vez num sebo lá no Rio de Janeiro, e ele é de 1922 e já é, né, publicado pela FEB, então a FEB é que publica esse primeiro romance. Então, assim, ele não era, né, considerado algo que pudesse agregar na rotina, né, dos estudos espíritas. Pensemos dessa forma, tá? Porque aí, o que a gente vai ter, né, passando assim, né, passando um tempinho, a gente vai ter um romance genuinamente brasileiro, né, que é da Zilda Gama. Zilda Gama foi uma espírita também de muita importância no movimento e que ninguém se lembra dela hoje. É bom a gente falar, né? Porque aí se fala Zilda Gama, aí a pessoa vai lá, clica, Zilda Gama, vai conhecer, né, a história da Zilda, né, vai ver que, né, o primeiro romance que ela publica, e também é pela FEB, se chama Na Sombra e na Luz. Isso foi em 1917. A gente está falando de praticamente 110 anos. Então, se você pensar, né, em romance genuinamente nacional. Entende? E aí, então, 17 você tem o livro dela, né? Segundo ela, outra coisa que também a gente pode discutir, que não é discutir, né? Mas acho que é o ponto de vista, né? De você colocar nomes, né?
importantes, né, como as entidades que estão ali com você psicografando. Né? E no caso da Zilda Gama, né, esse primeiro livro, né, ela alegava que vinha por meio do Victor Hugo, né, do escritor francês Victor Hugo, né, que tinha falecido, sei lá, 40, 50, um pouco, né, não era, acho que não era nem 50 anos antes, né, dela publicar esse livro. Né? Então, se você perceber, né, a nossa evolução dentro do espiritismo, né, com os romances, né, você tem, né, então a gente está falando, começo do século XX, Vingança do Judeu, 1917, Na Sombra e na Luz, da Zilda Gama. Aí a gente tem um salto pequeno para 1932, que é a publicação de Parnaso de Além Túmulo, do Chico. Mas Parnaso não é um romance, né? Exato. Parnaso, né, a Parnaso de Além Túmulo é uma coletânea de poesias, né, de vários escritores. Então, assim, é um compêndio, né, que ele fez na época. Né? O Chico vai lançar o seu primeiro romance em 39. Então, são datas, né? São datas importantes para a gente pensar hoje, né? Ainda mais os temas que a gente tem aqui para discutir, de tempo, né? De saber como é que as coisas foram, né? Foram entrando, foram se enraizando, enfim, foram tomando corpo dentro do espiritismo. Isso é muito importante. Então a gente vai ter, se eu não me engano, eu acho que em 39, eu acho que há 2000 anos, que o primeiro romance do Chico, se eu não me engano, pois aí o pessoal também corrige a gente, tá? Mas foi há 2000 anos, né? E, enfim, que vai ser o seu primeiro romance de fato. Né? Aí vai ter 2000 anos, depois vem 50 anos depois. Né? Então, assim, a gente começa a ter, né? Mas são os conhecidos romances históricos. Pode ver, né? Então a gente está falando, não existe ainda nenhuma história contemporânea. Prefiro dizer contemporâneo, porque assim, é uma história que se passasse naquele tempo de fato. A gente vai encontrar alguma coisa depois, né? Em Nosso Lar, né? Porque Nosso Lar vai contar a história, né, de uma pessoa que tinha desencarnado não fazia muito tempo, né, de um médico que havia desencarnado fazia pouco tempo, e também, né, de trazer ao público espírita, não só espírita, de modo geral, como que era o lado de lá, ou como é o lado de lá. Assim, né, o romance veio assim, como é que é do lado de lá? Do lado de lá, né, tem sol, não tem sol, tem lua, não tem lua, tem casa, não tem, como é que é isso, assim, como é que é quando a gente morre? É uma consciência, é um pozinho, é uma nuvem, o que é? Não, né, é como se fôssemos gente, assim, desse jeito aqui, né, num determinado espaço que também tem verde, que também tem sol, que também tem, né, gente legal, que também tem gente desagradável, que assim, é como se fosse meio que gente como a gente. Gente como a gente. E olha, é um dado muito curioso, porque o Chico foi muito bombardeado na época. Então, assim, né, em 44, 45, ele sofre, assim, muitos ataques, principalmente de espíritas extremamente conservadores, por conta justamente de mostrar como é que as coisas eram de fato, né, como é que era do outro lado. Então, muita gente, né, condenou, não acreditou, né, que era muito mais fantasia do que uma obra efetivamente ditada e tudo mais. Né? E até porque a gente tem que pensar, né, que o Chico, lá em 44, o André Luiz estava, né, aos poucos se fazendo presente na vida do Chico. Hoje a gente tem, quando você olha a história hoje, é muito legal, né? E assim, cômodo para alguns, né? Você olha para o passado e fala, mas olha só, né? Então, assim, porque, né, ele escrevia com Emmanuel, depois, né, o André Luiz, então, assim, já olha como se Nosso Lar tivesse sido, né, um grande sucesso. Não, tanto é que Nosso Lar ficou durante muitos anos
sem ser visto como um livro interessante e necessário para a compreensão, né, da doutrina, sabe? Tanto que, né, Nosso Lar é o começo de uma série que nem o Chico se dava conta, nem ele se deu conta na exato. época, Na né, de parceria com o André Luiz, né? que era uma coleção, né, que hoje ela tem alguns nomes, né, coleção Vida Maior, Mundo Melhor, Mundo Maior, enfim, mas é aquela coletânea do André Exato. Luiz, né, dele com o André Luiz, que são em torno lá de uns 15 livros, quer dizer, foi uma sequência, né, grande de Sabe, Marcelo, livros. sobre Nosso Lar, foi um dos primeiros livros, assim, romances espíritas que eu li. Foi, né? E foi. E eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos, quando eu li Nosso Lar. E aí você comentou, as pessoas atacaram o Chico de certo modo, colocaram a credibilidade dele também aí em questão. E um ponto que eu acho que talvez tenha sido dos motivos é porque essa ideia de que a cidade, uma cidade espiritual, abriga pessoas que se alimentam. Eu lembro quando eu li Nosso Lar, estava numa mesa de refeição, eu falei, mas como que é isso? Peraí, espírito, eles estão sentados à mesa, todos estão se alimentando? Eu falei, nossa, Tomava aquilo suco, realmente né? é. Eles Tomaram davam uma suco, né? sopinha. Tomaram uma Sopinha. sopa, Suco, tomam sopinha. uma sopinha e tal. Eu, quando li, aquilo foi um choque. Então, essa revelação, eu acho que como a gente tem a ideia, eu vou misturando as coisas aqui, como a gente tem a ideia de que muitos que estão na doutrina espírita vieram, obviamente, na sua grande maioria, de outras religiões, e havia uma predominância, acredito eu, de pessoas que vieram da Igreja Católica. E a gente sabe aquele conceito de céu, de paraíso, de inferno da Igreja Católica. E até então, mesmo com a relação entre espíritos encarnados e desencarnados, um médium fazendo esse trabalho, o Chico chegou e falou, olha, essa ideia que vocês têm de paraíso, depois que vocês vão desencarnar aqui, eu estou dizendo aqui que, na verdade, a vida continua do mesmo jeito que está aqui. Então, eu acho que foi um choque. O cara fala, não é possível. Cadê o paraíso? Mesmo aqueles que frequentavam a doutrina espírita, né? Então, você colocou aí. Isso a gente está falando um Acabou pouco com a antes até esperança do povo, né? Acabou a esperança do povo. Fala, não, peraí, eu achei Acabou com a que quando eu esperança. fosse... Vou ter paz, vou. Você sabe que até fazendo uma ponte, eu lembro que eu estava lendo um material do Calunga, né? Que era mentor do Gaspareto, né? E aí perguntaram ao Calunga, como que é aí, né, no plano dos espíritos? É verdade que tem igreja evangélica aí? Ele falou, tem. Tem. A igreja evangélica aqui tem de todas as religiões. Aí você fica, mas como é que pode a pessoa estar lá do outro lado, em espírito, numa colônia espiritual? Ele falou, tem. Então, eu acho que essas informações, elas causaram um rebuliço, né, na doutrina. As pessoas ficaram chocadas. Né? E a gente tem que pensar também, Renato, que é assim, né? Gente jovem hoje até de uma certa forma tem né, até tem uma credibilidade, porque hoje você tem, né, essa galera de startup, né, esses jovens que mexem com, né, são influencers e tudo mais, tal. Então hoje a gente tem um olhar diferente para o jovem. Mas você imagina, né, quando o Chico publica Parnaso de Além Túmulo, ele está com 21 anos para 22. Você imagina uma pessoa, o que era uma pessoa de 20 anos, né, para a sociedade em 1930? A não ser que já fosse casada, né? Se fosse mulher, já deveria estar casada e com 3, 4 filhos, e se fosse homem, já deveria estar, né, pensando no casamento. Né? E de repente você tem um jovem que publica uma obra, né, com vários, né, e que não tinha também, né? A gente tem que perceber que, né, o contexto de realidade sempre é muito bom. Né? Você olhar lá na época, ele não tinha, né, se eu não me engano, ele não tinha nem o segundo grau, que a gente diz hoje, né, segundo grau, ensino médio, científico, colegial, a gente vai, né, as nomenclaturas que vai, né, para esses 3 anos depois do ensino fundamental. Então, ele, né, como é que o cara, né, vai escrever daquele jeito?
né? Então é aí que vem, né, também de você estudar mais a fundo e de tentar entender essa conexão, né, entre uma pessoa encarnada e uma desencarnada que supostamente tenha mais, né, conhecimento, até pelo fato de estar num ambiente, né, um outro ambiente astral, né, que tenha, né, uma sagacidade ou talvez uma perspicácia que você aqui, né, nesse universo seja mais difícil de perceber. Como você mesmo disse, Renato, né, que você citou o Calunga agora há pouco, o Calunga foi um dos mentores do Luiz Gasparetto. E ele dizia, né, assim, que aqui na Terra sempre é muito mais difícil para a gente perceber as coisas, que até o mundo já é mesmo feito dessa forma. Não é? Que é como se a gente viesse dentro de um escafandro, sabe? Como se a gente estivesse, né, no fundo do mar, né? E para você andar no fundo do mar, você precisa de um escafandro, senão, né, você explode, né? Rompe os tímpanos e tudo mais. Então, eu acho que acho que a gente acaba vindo com certas camadas, né, que nos impedem às vezes de enxergar algumas outras coisas que justamente, né, esse pessoal que está do outro lado consegue enxergar. Mas não que eles também consigam enxergar tudo. E acho que o que quebrou, eu acho que o que chocou, como você diz, além das sopinhas, das vitaminas, das frutas, né? Tipo, fruta. Eu lembro que em nosso lar, eu acho que é nosso lar, você me corrige então, porque você também leu, mas acho que é lá que tem uma passagem, né, que o André Luiz passa mal, e aí, porque ele tem que trabalhar, né? Ele tem que limpar as sujeiras lá do hospital, né? Do pessoal e tal. E aí eles dão tipo, aí Michele, eu já não vou lembrar se é a sopa ou se é um suco, mas eu sei que era alguma coisa líquida que dão para ele. E ele vomita logo em seguida, né? E aí alguém chega para ele e fala: olha, isso aí foi até para tirar, né, as energias deletérias, foi para limpar, né, o seu organismo perispiritual. Então, né, você primeiro, né, quebrou esse livro, quebra o mito, Nosso Lar quebra o mito de que quando a gente morre a gente vira anjinho, que vem da Igreja Católica. Exato, vem dessa tradição, vira anjinho. Então, assim, ai, que bom que morreu, agora descansou. A gente fala isso até hoje. Chega lá, o cara vai trabalhar. Até hoje, não é? A gente fala isso. Quando alguém desencarna, o que a gente mais vê é descansa em paz. Mas não é, né? Michele? Descansa em paz, descansa em paz, descansa em paz. Ô, coitado, porque ainda, olha só, eu vejo isso até pela própria psicanálise, tá? Porque isso tá no nosso, isso é inconsciente. Assim, a primeira coisa, a pessoa morreu, você fala assim, nossa, né? Você pensa já, nossa, é como se ela fosse para uma nuvem, como se ela fosse para um lugar assim de uma quietude sem igual, não é? E quer dizer, isso pela nossa, né? Não estou aqui para obrigar ninguém a nada, mas acredito que quem esteja assistindo a gente, ao menos tenha, né, ou uma curiosidade ou acredite que, de uma certa feita, né, as coisas continuam depois que a gente morre, né? Assim, né, o que a gente desencarna, como os espíritas, né, usam de fato, né? Desencarnar, morrer, bater as botas, é tudo a mesma coisa. A gente vai deixar de existir por hora. Mas a gente tem que também ter em mente que teve um amigo meu que um dia chegou para mim e falou assim: mas você tem muita convicção de que as coisas vão continuar, né? Eu não acredito em nada, porque acho que quando a gente morre, as coisas, né, tudo acabou. Eu falei, bom, sorte sua. Eu falei, porque acho que, mas para mim é muito melhor. Porque se quando a gente morre, né, não tiver mais nada, de fato, nem você, nem eu, tampouco quem quer que seja, vai ter alguma experiência para falar depois. Porque se acaba, acaba, certo? A gente está falando de finitude de fato. Agora, se por um acaso as coisas continuarem, não sei como, né, a forma, né, mas que continuarem, ou seja, que a nossa consciência vai permanecer viva, então acredito que de uma certa forma eu estou em vantagem em relação a você. Porque se a gente, né, não acredita, acabou. Agora, se eu acredito, pelo menos, né? Se continuar,
eu vou sair na frente. Eu Você acho que é deixou ele você. bem assim, né? Ele falou, Mas não poxa, é é, porque verdade. isso não isso para mim, de fato acaba sendo meio que uma, né, é tranquilo. Ah, mas é tudo fantasia. Também a gente escuta, eu escuto isso muito. Ah, mas é tudo fantasia. Ah, tudo bem. Mas é algo que para mim, por exemplo, né, o fato de ter me tornado espírita e diz, né, e a gente, né, e pelos próprios romances, né, me dá a sensação de que é só mesmo uma passagem, né, esse desencarne, né, essa morte, essa troca de corpo, enfim, isso, né, o que a gente conhece como morte. Para mim, isso se tornou muito menos pesado ao longo do tempo. E o fato, né, de pensar dessa forma não faz com que eu não chore e não sinta saudade de quem eu amo e que se foi. Né? Porque às vezes tem essa ideia também, né? Ah, o fato de você acreditar que continua, então você nem sente mais Diferente. saudade, né? A gente vai se ver mesmo? Não, muito pelo contrário. Né? Existe o respeito à memória e à saudade, né? Mas essa esperança de que muito provavelmente a gente vai se ver, né? E que muito provavelmente, Renato, uma vez você falou isso, e vocês sempre falam, você e a Michelle sempre falam no programa, né? Por que do espiritismo? Uma das questões é de por que o espiritismo? Bom, porque o espiritismo nos leva à reforma interior. O espiritismo só a gente olhar para dentro e falar assim, putz, grila, e aí, o que eu estou fazendo? Porque não é só o fato de que eu vou encontrar também aqueles que eu amo. Os que eu não amo também eu vou encontrar. Então, assim, se não houver uma reforma interior, né? Assim, então, assim, por que eu não me dou com essa pessoa? Ah, não, porque ela não gosta de mim. Tá, não gosta de mim. Ou ela não gostava de mim, ou ela foi o cão comigo, né? De repente, uma pessoa que quando morre, você até, você fala, nossa, não, né? Você não sente nada. Mas tá, mas não que não seja ela, né? Pela vibração, pela até nossa mudança interna. Mas eu vou acabar também, né? Se o mundo de lá é muito parecido com o de cá, eu vou acabar reencontrando, ou também vou me deparar com pessoas que não são agradáveis, com espíritos que não são agradáveis. Então, como é que eu vou lidar com isso? Então, esse é um outro ponto também, né, dessa melhora interna com a gente, e também de olhar a morte, né, para concluir isso que eu falei dos que amamos, de que é somente mesmo a passagem. Então, a morte ela fica mais leve num sentido de uma, porque pode perceber, quando a gente diz, a gente não usa na nossa cultura a palavra morte. Acho que todos nós, mesmo sendo espíritas, a gente sempre diz assim, se acontecer qualquer coisa, né? Se acontecer alguma coisa. Não, porque olha, não, porque se acontecer isso, a gente não usa a palavra diretamente. Né? Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, ou, né, ou vai aí tanto pela doutrina como pelos romances, né, ver outras histórias que reportam justamente isso, ou essa passagem, ou como é que é lá, como é que faz, acredito que isso facilite bastante. Pelo menos assim, me dá uma paz, uma certa paz para eu estar aqui hoje, assim, com vocês, sabe? Porque, ou das duas, uma também, né? Ou a pessoa não quer falar no assunto, vira essa boca para lá, ai, não fala disso. Que Ou atrai, não fala que atrai. não fala que atrai, né, Michele? Ou quando vai falar, é uma coisa de muita tristeza, porque você só fica ligado na perda e naquela sensação de que eu perdi para sempre. Né? Acho que com o espiritismo eu consigo trocar o eu perdi para sempre por eu perdi por um tempo só. Que traz uma Sim. dor também. Traz uma dor, mas também Porque o traz um fato de conforto, você. né? Mas é isso, exatamente. Esse conforto que você comentou. É que o fato de você entender a espiritualidade como uma realidade, a existência de um mundo mais sutil, não nos torna pessoas indiferentes à morte, ao desencarne e a esse desligamento. Então, eu acho que isso é importante ser colocado, porque não somos indiferentes. E você conhece, você sabe
e você acredita que a vida vai continuar. E não é por isso que acontece que eu vou simplesmente virar a página e falar, não, a vida continua e tá tudo bem. Não é assim, a gente sente, a saudade, ela bate ali, a ausência, ela bate, como daqueles que acreditam que é finito, que morreu, desencarnou, acabou. Eu também percebo que muitas vezes há uma ideia de que as pessoas que estão com o conhecimento da imortalidade, que espera-se delas uma certa indiferença. Eu vejo isso. Fala, poxa Sabe vida, a que eu pessoa já sabe. fui. É? Desculpa, Renato. Não, mãe, Eu pode já fui falar, é isso mesmo. abordada. Eu já fui abordada em velório, porque eu estava chorando e a pessoa falou para mim: Ué, mas você não Pois é é, espírita? pois é isso. Dentro do velório de um familiar é muito. Isso é muito Então triste é escutar estranho isso, né? também. Esse é um Eu falei, clássico. É um clássico. Ué, mas você não é espírita? Mas você não é espírita. eu sou Você pode espírita, estar mas nós desse somos jeito, seres chocada humanos, com a né? morte do fulano. Chorando Gente, copiosamente. gente. Você vê. O conhecimento ele traz para agregar, para ampliar, né, nossa capacidade. O processo de humanização, ele está presente aí, o conhecimento amplia, né? Então, isso é Aí uma é que tá, loucura. né? Por isso que aí a gente, você vê, o assunto sempre vai trazer pro tema de hoje, né? Os romances. Então você tem Nosso Lar, que te impactou com 15 anos de idade, me impactou muita gente, não importa de maneira negativa ou não. Hoje, tão somente de maneira positiva, porque Nosso Lar acaba se tornando, né, já antes do desencarne do Chico, mas com o desencarne do Chico Xavier, né, se torna uma obra de muita importância, de relevância dentro do movimento, não é? Então, assim, que todo mundo, né, todo mundo que eu digo, né, quem faz parte, né, da doutrina, de um centro, de um grupo de estudos, precisa estudar. Não só esse livro, mas eu acredito que toda essa coleção que foi editada, né, para o Chico, e a gente também tem que colocar aqui, né, também, né, colocar o Valdo Vieira também, né, porque o Valdo também foi importante nesse processo da construção desses livros todos, né, o Valdo vai participar até, se eu não me engano, acho que A Vida Continua, que é o último, né, acho que tem o Valdo eu acho participa. que daquela série que você comentou, né, da Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, são 3 obras em parceria, o Chico e o Valdo escrevendo, e até o Valdo comentando que ele escrevia, ele não sabia que o Chico estava escrevendo a outra parte do mesmo livro. Não, cada um escreveu um capítulo. Que incrível, né? Que fantástico, né? Incrível. E foi uma obra que, de fato, durou, né? Porque, na verdade, eles começam em 43 a escrever, né? O livro é publicado em 44. Mas eles começam a escrever em 43. E tem uma passagem, enfim, né, do Chico, em que era mesmo, né, que era datado o tempo, né, de fazer o que se tornou depois uma coleção. E foram exatos 25 anos. Né? Eles começam em 43, eles terminam em 68. 68 é a última menção que nós temos do André Luiz nas obras do Chico Xavier. Então, e aí, né, não só com o Nosso Lar, que vai mostrar, né, o modo de vida dos espíritos, como funcionam as cidades astrais, enfim, toda essa novidade, surpresa, mas também trazendo uma história contemporânea, porque a história se passa naquela época, né, lá no final dos anos 30, começo dos anos 40. E durante a série toda, as obras são bem contemporâneas. Né? Se você pegar, por exemplo, um dos livros que me marcaram muito, assim, né? Um que me marcou de fato dentro dessa coletânea toda, é um que se chama Sexo e Destino. E esse livro, ele né, a história, né, se passa na época que eles escreveram o livro mesmo, né? Se passa no Rio de Janeiro, em Copacabana, e é muito interessante, né? Você vê aquela obra contemporânea numa história, né, uma obra que vai, né, colocar no mundo naquela época. Então, aí a gente já não tem mais só os romances históricos.
E aí também começa a pipocar outros, né, médiuns, né, outros escritores e escritoras espíritas. E aí a gente, né, você vê, ó, 10 anos depois do Nosso Lar, a gente tem outro marco muito importante dentro da doutrina espírita em termos de um romance e que também acaba se tornando um livro de estudos, né, que é Memórias de um Suicida, né, da Ivone do Amaral Pereira. E esse livro marca muito também, né, uma transição dentro do que possa, né, ou aumenta o espectro, né, do que possa ser de fato, né, o que pode ser mais explorado dentro dos romances, né? É um romance denso, né, é uma história pesadíssima, né? Foi, né, na verdade, editado, né, para Ivone pelo Camilo Castelo Branco. Ele só muda o nome, né? Ele muda o nome dele, mas é até pelo poeta e escritor, né, Camilo Castelo Branco, que havia se suicidado, né? E acho que tem também, né, e tem o Leon Denis também, né, na obra. Então, né, e trazendo, né, porque assim, se o Chico traz como é que eram as cidades, né, astrais, a Ivone vai trazer, né, com grande assombro, inclusive, como que funcionam os lugares, né, em que há muito tormento, né, de quem morreu, né? Como é que você fica psicologicamente, né? Uma pessoa, como é que é uma pessoa perturbada, de fato atormentada, não é? Não importa, né, se por ter, né, se autolesionado ou se fez, né, algo no sentido, né, de sentir remorso, enfim, tudo mais. E aí ela traz, né, com as tintas bem carregadas na época, tanto que Memórias até hoje é um livro dentro da doutrina espírita, além de ainda ser estudado, mas também é a visão que ficou de como é de fato, né, o que a gente acabou conhecendo como umbral. E é claro, né, a gente está falando de uma obra, né, daqui a pouco quase 100 anos, né, de uma obra de 1954, de uma obra aí de mais de 70 anos. Então, também houve mudanças nesse período, né? Tudo se transforma. As cidades astrais também são como, né, os lugares do astral, né, também funcionam de uma forma meio que parecida com a nossa, então os lugares ali também se transformam, né? Essa transformação dos locais é algo assim que a gente chegou até a debater aqui no podcast. Muitas pessoas conectadas ao mundo da espiritualidade, não necessariamente espíritas, né? As pessoas com contato com o astral, com o campo mais sutil, falam a respeito da mudança nas chamadas colônias espirituais, nos locais onde, após a nossa morte, provavelmente a gente vai habitar, porque a gente vai precisar ir para algum lugar, né? Se o espírito continua a vida, ele vai ficar onde? E nosso lar, como você bem colocou, na época da Segunda Guerra, praticamente, né? Que taram, o livro se passa naquele período e tal. E aí, muito se diz, Marcelo, que as chamadas colônias, cidades espirituais, hoje, como você bem colocou, já não tem mais aquela estrutura de nosso lar. Por quê? Porque, tudo bem, o tempo é diferente no plano astral, mas há uma dinâmica. E muitos dizem até que essas cidades quase já foram, eu não diria todas elas deixaram de existir, mas a estrutura está muito diferente. Se o nosso mundo está diferente, né, de 100 anos atrás, 150 anos... Como se tivessem sido remodeladas, né? A gente talvez pensar assim, né? Exatamente, exatamente. Então, você lê Nosso Lar, mas quando chegar agora, aí dizem que você vai para um lugar bem diferente, né? Nosso Lar já ficou, né? Olha, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu não sou, assim, eu sou bom com data, mas se você perguntar que ano que eu lancei o romance e tal, eu me perco um pouco. Então, assim, mas eu lembro faz mais ou menos uma década, uns 10 anos. Né? O Marco Aurélio se aproximou e falou: bom, a gente vai escrever a história de uma pessoa que, né, de uma dona de casa, assim, né, que um dia ela acorda e fala: chega, não quero mais. Era história real, porque ela
tinha contado a história dela para ele, né? Um dia ela acordou e falou, não quero mais. E ela vai, né? Ela arruma a casa, ela faz almoço, ela deixa, sabe, a cozinha em ordem, ela deixa tudo ok. E ela, né, depois, assim, vai para o meio da cidade, né, para o centro de uma cidade movimentada, e quando abre, né, quando o semáforo dá verde, ela atravessa para morrer, e morre. Então, ela acordou pronta para morrer. Aliás, esse era um título, poderia ter sido um título interessante na época, mas acabou se... Né, o título também é muito bom, se chama Coragem para Viver. E a gente fez, né, é uma história muito bonita, né, de redenção, inclusive, né, de como é que, e como chega, aí é que está falando, né, fazendo agora o link com o livro da Ivone. Quando nós terminamos, né, o romance, o Marco Aurélio quis fazer, assim, foi uma carta, eu fiz uma carta psicografada, assim, então a abertura do livro é uma carta, é uma apresentação, uma introdução, né, de algumas páginas, em que ele conta um pouco da história, né, enfim, falando um pouco do espiritismo, e falando de que ainda, né, na nossa mente, né, quando se fala em suicídio, por exemplo, se fala nos lugares do Camilo Castelo Branco e de Memórias de um Suicida, e de que aquilo já estava tendo, né, uma remodelação, né, os lugares, né, de perturbação, de tormento e tudo mais. E até bom, né, a gente colocar assim muito rapidamente, assim meio tosco, mas acho que até para quem não conhece direito, de que umbral, né, quando se fala foi para umbral, né, vai para umbral, né, umbral nada mais é do que um estado, né, do que um estado psicológico, né, de alta, de uma doença, né, muito grande, no sentido de você estar assim exaurido de todas as suas forças, né? Então, assim, você não acredita mais nada, somente em desespero, né? E geralmente, né, em desespero, depressão, quer dizer, tudo aquilo que nos coloca muito para baixo, que nos deixa, de fato, atormentados. Então, assim, né, e é como se fosse, então, um local comum, como se fosse um grande sanatório, onde pessoas que pensam, né, e sentem, principalmente, né, dessa forma tão aflitiva, acabam ali, né, ficam por afinidade num lugar como esse. E o Marco Aurélio, né, nessa carta, ele coloca, né, no começo do livro, de que mudou-se muito, de que hoje, né, de fato, né, as coisas já não são desse jeito, e também, né, que muito pelo contrário, né, ele combate o suicídio, mas ele também ele começa a fazer perguntas, né, do tipo do que é suicídio para a gente? Suicídio é você se jogar de uma ponte. Suicídio é só, né, né, no caso assim, né? Suicídio seria aquilo, né? Você se joga de uma ponte deliberadamente, você se atira na frente de um carro, você toma alguma coisa que sabe que vai, né? Que vai cessar a tua existência por hora, se dar um tiro, enfim, não importa. Assim, né, a gente está falando da autolesão. Será que é só isso, nesse sentido, que a gente vê? Ou o fato de uma pessoa ter uma determinada, né, predisposição para uma doença e não seguir as recomendações médicas, isso está dentro do suicídio ou não está? Então, assim, ele não dá respostas, ele faz perguntas para a gente refletir. Então, né, uma pessoa diabética que fala assim, não consigo deixar de comer doce, como é que é isso? A pessoa cardíaca que não deixa de fumar. Então, da gente olhar para outras, né, questões, né, o fato de você, né, mas você é uma pessoa muito dura, você precisa ser uma pessoa, né, por que, né, reforma íntima, você precisa, né, pensar de outra forma, você precisa, né, e quando a pessoa se nega, é o meu direito, tudo bem, é o seu direito, como também tirar a própria vida é um direito seu, que as consequências sempre somos nós que vamos enfrentá-las. Mas ele coloca isso no romance. Então, por isso que eu te digo, né, que tem essa questão também do romance, ele acaba também suscitando da gente ir atrás de outras fontes, de nos aprofundarmos também no conhecimento. Né, você colocou você agora abriu essa perspectiva da profundidade do livro.
profundidade. E o livro, o romance, ele também traz conhecimento, né? Muito conhecimento. A gente estava falando do André Luiz. Se eu não estou enganada, o André Luiz também chegou no nosso lar como um suicida. Ele não atentou contra a própria vida, mas ele teve comportamentos de autodestruição ao longo da vida dele, né? Sim, sim. Foi. Isso é De verdade. fato, que ele era, né? Ele foi, catalogado, né? Como, Exato. né, e ele questiona, mas olha só, você levantou uma coisa agora, Michele, aqui, né, que o Marco Aurélio vai trazer agora, né, sei lá, em 2015, mas que por conta, talvez, né, da profundidade, do alcance, enfim, do impacto mesmo, né, que o livro da Ivone Amaral Pereira fez, ficou-se de que, né, é só mesmo quando a pessoa tira mesmo deliberadamente a própria vida. E fora disso, não, sendo que você trouxe esse exemplo fantástico mesmo, que é de nosso lar, de que ele é considerado, né, André Luiz é considerado suicida. Ele fala, mas eu não me matei. E acho que tem alguma coisa nesse sentido, né, de que tem diálogos nesse, né, que não, mas você não cuidou, porque acho que ele tinha gastrite, sei lá o que, a não, você não interrupção, cuidou né, do disso. tempo, né? Ele abusava na bebida e no cigarro, Exato. E nas noitadas. Nas noitadas. As noitadas de André Luiz. Ô Marcelo, você citou o nome Marco Aurélio. Você falou, olha, Marco Aurélio, né, eu e ele, nós estávamos aqui construindo, aí o Marco Aurélio falou, olha, nós vamos fazer assim agora uma obra e tal. E eu gostaria, eu vou até aproveitar e vou colocar aqui, depois a gente até vai falar especificamente um pouco, né, que esse aqui é o seu mais recente livro, Um Brinde ao Destino. Isso, lançado agora, lançado em 2025, isso mesmo. Exato, exato. É nesse sentido. E aí, romance pelo espírito Marco Aurélio. Né? Então, a pessoa que você comentou, né? Olha, o Marco Aurélio veio aqui, a gente começou a conversar, é o espírito Marco Aurélio. Nos fale sobre ele. Quem é Marco Aurélio? E hoje eu fico tão confortável em falar, porque, nossa, durante um tempo eu entrava às vezes em crise, assim, sabe? Que era assim, imagina, ainda mais eu que sou psicanalista, então assim, era papo de maluco, era assim, era quase um pé na psicose, né? Tinha até uma outra personalidade. E aí, você sabe como é que eu fiz as pazes, né? Porque assim, foi um dia numa sessão espírita mesmo que ele, né, por meio de outro médium, para ficar bem forte, para eu escutar de fato, ele incorporou num outro colega na nossa reunião semanal e falou assim, não importa se é um pé na psicose, ou se é fantasia, ou se isso que está acontecendo aqui agora não é nada espiritual, no sentido de que não tenha, né, uma entidade que esteja aqui incorporando. Falou, o que importa é o resultado. O resultado é para fazer o bem para as pessoas, o resultado é para trazer alguma coisa de positivo, o resultado é para que a pessoa fale assim, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Né? Então, assim, o resultado, quando a gente termina uma história, ou quando alguém termina de ler uma história, por mim, ditada a você, a pessoa faz o quê? A pessoa vai fechar o livro e vai querer se jogar da ponte? Ou a pessoa fecha o livro e diz assim, nossa, me identifiquei com fulana ou com fulano, ou nossa, eu estou passando por uma situação parecida nessa história. Ou seja, a ideia não é sempre, né, tocar de uma maneira positiva o coração dessa pessoa. Isso estou te falando de meia hora de papo, tá? Aí eu falei, ele falou, então tá bom, então pronto. Ele falou, qual é a necessidade de você ter que se explicar ou ter que convencer as pessoas de que você me ouve, de que você me vê, de que de fato a história... Porque também tinha muito isso, até hoje tem, mas no começo era muito mais indagador, no sentido assim, tá, mas até que ponto a história é sua, até que ponto a história é dele? Como é que é? Você escreve consciente, você escreve inconsciente? Você entende? Então, assim, todos os tipos de perguntas, né? E geralmente de quem não fez, né? Porque se você já fez escola de médium, se você estudou de fato espiritismo, o centro e tudo mais, você vai perceber que
existem várias formas de ter essa conexão. Né? Muita gente ainda... Aí é que tá, por isso que eu digo, gente, que o nosso inconsciente fica muito preso. Você fica preso no umbral da Ivone. A gente fica preso na imagem do Chico, assim, né? De cabeça baixa, com a mão na testa e psicografando. Então, para muita gente, psicografar é estar naquele estado. Se não estiver naquele jeito, como o Chico se apresentava, não é psicografia. E aí depois que veio, né, que o Marco Aurélio vem com essa para mim, né, e fala assim, mas aí deixa as pessoas, né, qual que é a questão? A questão é o quê? É da veracidade, você se sentir menos, você acha que, né, que as pessoas vão achar você de louco. Ele falou, né, vamos começar a refletir mais na consequência do que a nossa história pode, né, do alcance que isso pode levar para uma pessoa. E sempre foi esse, né, a nossa parceria sempre se fixou dessa forma. Você perguntou quem é, né? Assim, quem é esse cara, né? Quem é essa entidade? O que é isso? É que você dá esse nome, aliás, até, né? Porque é Marco Aurélio. Também foi uma outra coisa que um dia eu, jovenzinho, imagina, eu tô com ele há 43 anos, falei isso para vocês antes de começar o programa, 43 anos, então... Eu fiquei chocada. Michele, a gente daqui a pouco vai fazer bodas de ouro. Meu Deus, eu falei... Sensacional. Eu falei isso, como aí eu venho no você programa, tá com ele 43? Venha. Eu vou fazer um programa de bodas de ouro. Daqui 7 anos a gente marca. É um programa ainda só para falar. Marcelo César engana na idade, porque ele tá escrevendo com o Marco Aurélio 43, eu tenho 44. Então eu sei a trajetória, o caminho que é. Eu falei, Marcelo César engana. Isso é algo interessante também de colocar, Michele, porque dá a impressão de que você começa a fazer escolinha de médiuns, de repente percebe que seja lá, né, o dirigente, enfim, o professor, a professora vai falar que você tá, né, que tem um espírito ali, deixa fluir, deixa passar, isso, aquilo, tal, e aí, dali um mês, você já vai fazer livro, vai escrever mensagem de desencarnado, você já vai estar pronta para... É um processo. Claro, eu comecei esse processo, né, há 43 anos, mas, por exemplo, a gente começou, né, a parceria se dá em 82, mas o primeiro livro foi publicado em 99. Então, assim, nós estamos falando aí de um hiato de mais de 15 anos. Então, assim, tem uma pessoa que eu acho que... desculpa. Não, é o tempo. Não, eu ia dizer para você que é o tempo. Não, eu quero entrar justamente para pegar esse gancho. Tem uma pessoa que eu acho que você não conhece, que também é escritora, ela se chama Giovanise Balbino. Eu acho que você não a conhece. E em uma entrevista para a gente, ela falou justamente isso. Ela já estava no 3º livro, quando, não sei se foi o Pedro, porque o Pedro é uma das pessoas também que escreve com a Giovanise, né? Falou, tá, agora você vai jogar todas essas escritas, dispensar, porque agora nós vamos começar valendo. Essa história da Giovanise, eu falei, nossa, mas se eu tivesse um mentor desse, eu ia brigar com ele, eu ia pedir o divórcio. Assim, bom, primeiro, gente, Giovanise Balbino, né, uma grande médium, uma pessoa de uma pureza espiritual, né, de uma alma extremamente nobre, uma pessoa muito, muito fofa, assim, na minha vida, né, a gente tem, né, nos últimos anos a gente não tem tido contato físico, presencial, né, no sentido da gente se ver, mas ela é uma pessoa muito, muito querida, assim, acho que ela faz parte, acho não, né, tenho certeza que ela é aquelas que, quando a gente se viu pela primeira vez, era aquela sensação de que a gente já se conhecia algumas encarnações, tanto ela quanto o Marcelo. E ela falou exatamente a mesma coisa de você quando a gente falou de você para ela. Ela usou essas mesmas palavras, mas era só mesmo, Marcelo, para pegar esse gancho do tempo, porque às vezes as pessoas acham que é um processo da noite para o dia, né? E não é. Foi tão bom você ter trazido isso, eu tinha até me esquecido desse detalhe, mas é até bom você falar trazer a Giovanise aqui, e né, esse exemplo dela, né, de quando chegou no 3º livro, Joga Fora, eu fiquei indignado o dia que ela me contou, sabe, assim, falei, nossa,
jamais deixaria isso acontecer e tudo mais. Mas olha só, eu estava, né, quando eu estava, antes do de Um Brinde ao Destino, eu estava, né, nós estávamos psicografando, né, uma obra, eu estava já com 11 capítulos prontos. Né, a gente estava no 11º capítulo. Mas olha, confesso que uma parceria de 43 anos, e já, né, e a gente já está com, né, com 26 livros publicados, eu falei assim, nossa, eu não estou gostando dessa história, assim. Não era da história em si. Sabe quando você não tem prazer? E assim, eu tenho, né, uma liberdade muito grande com o Marco Aurélio nesse sentido. Então, assim, a gente tem que fazer depois um outro programa só para contar a minha história com o Marco Aurélio. Então eu falei, nossa, mas então eu ia, e assim, né, se você não está, né, emocionalmente bem, não importa, não, mas é o mentor que vem, então aí você, né, que nem, vou trabalhar, deixa os problemas de lado na porta da empresa e vai trabalhar. Não, isso não existe. Isso é uma grande falácia. Você é a mesma pessoa. Se você está com alguém internado no hospital, você vai trabalhar? Não, vou esquecer que está internado no hospital. Não, você vai ficar pensando, né? Vai interferir. Interfere, não tem como a gente criar, né, essas barreiras, né? São completamente, né, fora de sentido. E aí um dia mesmo, assim, ele se aproximou, né, como a gente faz, bonitinho, com aquela luz daquele que vocês viram, né? Mais apagadinha, assim, no escritório e tal. Aí falou, olha, eu já percebi o que está acontecendo. Você não... E até hoje eu não sei se é porque tinha alguma coisa minha na história ou se tinha algo, né, que estava ali mexendo com um dos personagens, né, alguma parte ali, né, espiritual, emocional, o que quer que fosse, e que aquilo, né, estivesse me afetando. Ele falou, olha, nós vamos encerrar essa história hoje. Por isso que eu falo agora, até porque eu lembro da Giovanise. Ele falou assim, joga fora. Eu falei, nossa, mas são 11 capítulos, gente, assim, né? Assim, é um terço do nosso livro, né? Eu falei assim, nossa, mas 11 capítulos. Ele falou, não, joga fora. Joga fora e deleta todo e qualquer arquivo. Eu não quero, assim, uma linha a mais, nem que você guarde para amanhã falar assim, tem esse livro que a gente começou e parou no 11º capítulo. Ele falou, não, você vai tira. Eu falei, bom, tá bom, hoje já eu compreendo melhor, assim, né? Que é raro ele fazer, né? Ele nunca, na verdade, esse tipo de interferência ele nunca tinha feito. Eu falei, tá bom. Aí ele, olha, então se prepara, eu vou te dar uma semana para você ficar assim, né? Nos bons pensamentos, ficar com a cabeça legal, isso, aquilo, procura. Gosta de cinema, vai no cinema, quer ver série, assiste série, quer ler, faça coisas que te dê prazer. Uma semana que eu não vou ficar em cima de você para a gente escrever. Tá bom. Passou uma semana, né, nós começamos a escrever um brinde o que, né, se tornou um brinde ao destino. Bom, eu escrevi esse livro assim com um prazer tão grande que eu não queria parar. E ele falava, não, tem que parar, hoje parou, porque você tem, né, você tem tua vida, tem tuas coisas, né, nós vamos parar. Mas assim, foi um dos livros, né, de todos os que eu escrevi até hoje, foi um dos livros que mais me deu prazer de escrever. E foi tão forte, né, eu ter me envolvido com essa história, para vocês verem, né, a energia, Um Brinde ao Destino, foi tão forte que, primeiro que, assim, geralmente, né, na média geral, os meus livros dão 320 páginas. Esse chegou nas 400 páginas e eu queria que desse muito mais, assim. Porque eu não queria que a história acabasse. Porque eu estava, assim, muito envolvido com os personagens e também, assim, muito feliz de ter voltado, né, aquele prazer da escrita, né, da psicografia. Tanto que, para a gente começar o outro, que nós já, né, que a gente está escrevendo, ele me deu um mês. Foi a primeira vez que ele me deu um mês de férias, assim. Ele não dá férias, né, mas ele deu assim um mês. Foi porque eu estava muito envolvido. Eu não queria me despedir, né, dos personagens desse romance. Então, para você ver mesmo, Michele, como
acaba sendo um trabalho, né, também de uma importância. Então, a Givanise levou 3 livros para começar a melhorar na escrita, comigo, né, foi por alguma situação. E é bom a gente também tirar o mito, né, de que, né, ou acabar com o mito de que você senta para escrever a história vem, pode ser. Né? Tenho colegas médiums que eles falam, né, que é como um download. Senta na frente do computador e é como se fosse mesmo um download. A cabeça, né, solta a história vai embora. Mas também precisa da nossa parte. Então, assim, eu tenho que estar com a cabeça boa, eu tenho que estudar, porque, assim, se você estuda, fica mais fácil para passar. Vocês falam, né, do preconceito. Se eu tiver preconceito, não vou poder escrever. Então, se vai falar de aborto, não estou aqui para falar se eu sou contra, a favor, não é para discutir sobre. Mas se eu vou colocar esse assunto num livro, se vai ter personagem que vai ou não fazer, eu preciso estar livre e deixar o mentor colocar a história. Né? Porque se eu falar, não, eu sou completamente contra, de jeito nenhum. Então, assim, a história não vai passar. Mas o português. Precisa estudar português. Porque, assim, o mentor não é... nenhum mentor, pelo menos a maioria, né? Eles não são, assim, pós-graduados em letras, em linguística. Então, assim, eu preciso também ter um bom português. Então, assim, né, dá a impressão de que quando é uma obra psicografada, ela vem pronta. Mas ela não vem pronta. Ela vem, obviamente. Então, assim, por exemplo, sei lá, estou no capítulo, né? Dando exemplo lá dos capítulos, né? Estou no capítulo 5, terminando de escrever hoje. Bom, acabou de escrever, ok, né? Voltemos à vida. Amanhã, começar o capítulo 6. Eu não preciso olhar o que a gente escreveu. Aí sim, aí eu digo mesmo, né? Dessa parceria com uma entidade espiritual. Né? A história começa de onde parou. Eu não preciso... Nossa, o que a gente estava escrevendo mesmo? Sobre o que era? Ou parou como? Não, eu não tenho essa preocupação. Né? Então, assim, porque então a história realmente é ele quem narra, é ele quem traz. A liberdade que eu tenho mesmo é trocar nome ou dar nome. Ele me deixa muito à vontade para nome de personagens, a não ser que seja alguém né, seja específico. Mas eu tenho a liberdade também de escrever o nome da pessoa, dar um nome. Então, eu posso chamar de Renato Leandro, meu personagem, posso chamar de Michele, eu posso, assim, né? Mas isso me lembra muito aquela minha vizinha fulana de tal. Posso colocar o nome da fulana de tal. Ele não, né? Não há isso, não, porque isso não altera a história. O que altera a história é você, né? Sou contra, nossa, não quero. Às vezes eu tive aí, nesse mesmo, um brinde ao destino. Eu falei, não vai morrer, não pode morrer. Não quero que morra, porque aí você percebe que vai, né? Você sabe que vai desencarnar, né? Eu não quero que desencarne. Aí já é uma outra, né? Mas aí sou eu mesmo. A história está caminhando para. A história está caminhando para, Fichi. Você vê ali. O gato subiu no telhado. Você tá me avisando que você vai matar a personagem. Não faz isso. Mas é só nesse aspecto. Outro ponto também, só para, né, fechar aqui com vocês nesse aspecto, que pode ser de uma maneira divertida e alto astral. Não precisa ser a psicografia, né, ou o ato de escrever com uma entidade, não precisa ser de uma forma séria, sisuda, no sentido desse, né, da sisudez, de cara fechada e de, sabe, e de certos rituais e tudo mais. Não, pode ser de uma maneira leve, divertida, emocionante. Às vezes tem horas, né? O brinde ao destino teve muitos momentos de ter que parar. Eu não conseguir continuar. Eu começava a chorar. Eu sou chorão mesmo, assim, com os meus, não só com os meus livros, das minhas colegas e dos meus colegas também. Se você pegar o livro do Pedro, né, a história do Pedro lá, né, da época da escravidão, pega o livro da Givanise, acho que meu livro está todo marcado, assim, com bola de lágrima.
entendeu? Porque assim, eu me envolvo, eu entro na história, né? Eu vivo junto, né? Eu vivo com os personagens, né? Eu vivo com eles. Isso é muito importante também. Marcelo, no contato com É alguns muito bom, escritores, assim, Naomi, só para o complementar meu aí, delay, Renato Leandro, pode ir. não, tá tranquilo, tá tranquilo. É que em contato com alguns escritores que não fazem, né, a psicografia e que escrevem ali pelo próprio esforço, obviamente intuídos, né, pela espiritualidade, eu converso com alguns e eles dizem assim, olha, é muito difícil eu escrever um romance, porque se eu fico uma semana sem escrever, aí eu tenho que ler tudo, porque aí eu não lembro mais do personagem X, do personagem Y, então eu tenho Imagina. que ler. O É, fato de você não ter que fazer essa leitura significa que, na verdade, tem alguém que está no comando da obra. Olha, não precisa reler, a gente vai seguir daqui para frente. é. Ao mesmo tempo, essa pessoa que está no comando da obra deixa bem claro, não importa o nome que você vai colocar, se você vai colocar Marco Aurélio, se você vai colocar Renato, Michele, porque o importante é essa mensagem que está aí dentro da obra. Então, para a gente dar valor a isso. E também a questão da amorosidade. Porque tem aquela coisa assim, não, o mentor falou para eu acordar agora, mas eu não tenho condições de trabalhar agora, eu estou cansado fisicamente, mentalmente não tenho, mas ele é o mentor, então eu vou lá. E aí você colocou essa questão da amorosidade do Marco Aurélio. Ele percebeu que aquela história estava fazendo mal para você, na verdade. Fazendo mal. Ele falou, ó, não é em nome da literatura que nós vamos terminar essa obra, muito pelo contrário. Você não está bem, essa obra não está te fazendo bem. Joga Não, fora. e tem uma Vamos começar parceria. outra. Tem que acordar, né? Fui dormir 2 da manhã, tem que acordar às 6 para escrever. Não existe isso, gente. Essa coisa assim. Também tem outra ideia que se É pegou, verdade. pegou muito forte dentro do espiritismo, que é uma coisa meio militar, né, com o mentor. Essa disciplina ferrenha, porque, né, se eu não fizer, porque se der o horário, porque tem que rezar, porque tem que ler o evangelho, porque tem que botar a música do Vivaldi, porque a do Beethoven não pode. Olha, gente, isso Nossa. eles respeitam. Então, assim, você tem, né, assim, porque eu só posso deixar passar as mensagens, né, se eu estiver bem. Quantas vezes com gente enferma na família, com questões muito delicadas, não vai escrever. Porque não tem como. Não, agora eu vou. Até como eu falei, não, tá lá na UTI, mas tudo bem, deixa lá que agora eu vou escrever. Não vou, eu estou preocupadíssimo. Não vai sair, não vai produzir. Mas aí você ficou uma semana sem psicografar. Meu Deus, qual o problema? O importante é que ele sempre colocou, e aí que tá, né? Eu só não deixei, né, eu sei que o programa está se estendendo, mas só para. Eu preciso citar, né, pelo menos, né, 2 escritoras, né, já que a gente está falando de romances espíritas, né, e acabei falando um pouco mais, né, da minha parceria com Marco Aurélio, do nosso modo de trabalhar, mas assim, né, tipo, né, só para a gente colocar, né, que depois de 54, com o livro da Ivone Amaral Pereira, né, Memórias de um Suicida, a Zilda Gama continuando a produzir, enfim, né, o Chico fazendo lá os seus livros e tudo mais, aí, né, já temos o Divaldo, né, nos anos 50, também produzindo, e aí a gente tem a Zíbia Gasparetto, né, que vai surgir em 58 com seu primeiro livro, né, O Amor Venceu, que é uma história também, não é contemporânea, é uma história que se passa lá na época, né, acho que é 2000 e poucos anos antes de Cristo, porque é na época do Egito, né, de quando o Egito era, né, um grande, né, uma grande nação na época, né? E depois, né, da Zíbia e de toda, né, de Zíbia Gasparetto tem também, né, a gente não pode deixar de falar dela, porque a partir do momento, né, de que ela começa a fazer sucesso, né, você só podia comprar romance espírita num centro espírita. Não tinha outro lugar que você pudesse comprar um romance espírita. Não sei que fosse num clube espírita ou num centro espírita.
né? E a Zíbia é a primeira escritora, muito antes, até antes do Chico, né? De que vai abrir esse espaço nas livrarias. Então, assim, a partir de, né, a gente tem que colocar isso também, isso é importante, né? Que até 1992, né, você não encontrava romance espírita nas grandes redes de livrarias. Hoje também, né, não temos mais essas grandes redes, mas anos 90, né, a gente tinha muita livraria espalhada por esse país. E a Zíbia é quem faz essa abertura dos portos para a gente, né? Ela que é a grande, né, ela que dá essa abertura para outros autores e autoras entrarem também nas livrarias. Então, quando ela vai e faz sucesso, né, quando a Veja começa a fazer uma lista, né, de colocar lá autoajuda, esotéricos, enfim, vai colocando o nome lá que seja, né, para tirar dos livros de ficção e não ficção, né, e aí quando ela começa a fazer sucesso, começa a vender muito, e aí, né, as livrarias começam a falar, opa, peraí, essa literatura espírita, né, tem um público interessante, e começa, né, e coloca-se, né, o livro, né, o romance espírita, e aí a obra de Kardec, enfim, tanto que hoje, né, hoje é comum, né, tanto numa livraria física como numa livraria, né, de internet, online, você encontrar as obras com maior facilidade, né, mas isso a gente deve a ela, né, a Zíbia Gasparetto, que abre as portas para a gente nesse aspecto. E na sequência dela, uma outra autora que é muito importante, que é a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, porque a Vera, e é logo na sequência da Zíbia, olha que interessante, né? A Zíbia abre as portas nas livrarias para a gente, e aí na sequência a Vera lança Violetas na Janela, que é, né, a história ditada pela sobrinha dela, que havia desencarnado, a Patrícia, e também foi outra surpresa, outro choque, porque a Patrícia, além de trazer, né, aquelas já que as questões que haviam sido normalizadas ou normatizadas em nosso lar, né, trazendo muitas outras coisas, né? Tem até menstruação ali na história. Sim. Então, assim, nossa, como é que é menstruar? Tem banheiro, né? A pessoa vai no banheiro, usa o banheiro, né, para fazer número 1, número 2. Como é que é isso? Assim, isso na época também criou uma certa celeuma. É um dos livros até hoje, acredito que também junto com o Nosso Lar, é um dos livros que precisam ser estudados e fazem, né? É um dos livros que faz parte, assim, da doutrina espírita hoje. Hoje é consagrado, né? Violetas na Janela, e ainda mais que é um livro, né? É um livro mais, assim, fininho, né? Um livro que não assusta. Ele é fácil, né, Michele? Assim, a Vera tem uma escrita, ela, né, fácil, com o Antônio Carlos, né? E eu acho que não sei, do meu ponto de vista, né, a impressão que eu tive ali no Violetas na Janela é que ele aqueceu o movimento espírita, Marcelo. Ele aqueceu o movimento espírita, exato. Sim. Até de trazer mais pessoas mesmo para a religião. Ah, sim, porque que no final das contas, né, hoje, que a gente percebe, né, mesmo no censo aí de 2022, né, que era para sair em 20, mas sai em 22, que aponta uma diminuição no número de adeptos ou no número de pessoas que na verdade, das pessoas que se declaram, né, espíritas, que diminuiu um tanto. Mas é um país de uma cultura tão diversa, né, com uma religiosidade também tão diversa, que Sim. não sei até que ponto, né? Porque assim, eu tenho pessoas, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa evangélica que me segue nas redes sociais e que ela lê os meus livros. Sim. Então, eu acho que é uma questão, por isso que eu digo, né? Acho que o respeito às diferenças, né? A quebra nossa de preconceitos, escrever um romance, né, em que você não ataque. Também, o que adianta você escrever e atacar? Porque o que vale é espiritismo. Catolicismo é uma porcaria. Porque, né, ser crente é horrível. Porque ser... Não, peraí. O negócio não é esse. Acho que talvez, Renato, quando você falou de eu vender muito, talvez seja por esse fato, né, de que nas nossas obras a gente não critica, né, nesse aspecto, né? Muito pelo contrário, tem até personagens que convivem, né? O que eu estou escrevendo agora tem a personagem evangélica e ótima, que se dá muito bem com a outra que é espírita.
Então, assim, acho que é legal a gente trazer isso, porque isso existe. Né? A gente também tem que quebrar esse paradigma de que, né, ou você é espírita ou você não é nada. Né? Exato. Tem que E eu acho conviver. que entrando um pouquinho nessa questão do senso, né, Marcelo, o que eu percebo muito, a gente pegou tanto no pé dos católicos não praticantes, que na hora da pesquisa se declaravam católicos, mas na verdade não eram católicos. Então ali a gente vê um pouquinho dessa falta de fidelidade, né, no resultado. Assim como as pessoas muitas vezes estudam o espiritismo, mas não frequentam um centro espírita. Que não existe, né, uma ligação, não preciso frequentar para poder estudar. E a pessoa vai lá, às vezes, e acaba que não declarando a religião. Ou até mesmo porque não quer pertencer a uma religião. Não, exatamente. Olha, a gente tem mais 2 programas para fazer, tá? Um que a gente vai falar sobre o Marco Aurélio, sobre a escrita, sobre a psicografia, e um que a gente pode também, né, nos aprofundarmos, porque assim, mas é uma queda, dane-se a queda e tal. Deixa eu aproveitar, Marcelo, já só colocar aqui, não, pode seguir, desculpa, pode seguir, só para ilustrar legal. Percentual. Perfeito. Que houve mesmo houve uma diminuição, houve um aumento, né? Porque aí nós estamos com 2010, 2020. Se você olhar, né, depois assim, para quem tiver curiosidade, e aí é só usar o Google, as ferramentas aí da internet de pesquisa e de procura, se vocês olharem para 1990, que houve assim um discreto aumento no número de pessoas, né, que se declararam espíritas, e aí depois você vai e pega, né, de 90 a 2000. De 90 a 2000, nós tivemos a Zíbia entrando nas livrarias, nós tivemos a Vera lançando Violetas, nós tivemos, né, uma novela que se chamava Viagem, que também foi lançada. Então, é tudo nessa época. Acho que foi acho que tem tudo a ver com a espiritualidade também, né, porque é tudo 92, 93. É tudo nessa época em que, né, há uma volta, né, como se voltassem a atenção para o espiritismo. Então, no censo de 2000 tem um aumento, não é? E para 2010 também. Mas aí fala, nossa, mas de 2010 para 2020, né? Olha, né, para 22, aí teve uma diminuição, que em termos de números, né, nós estamos falando aí de 3, 4 milhões de pessoas. Né? Mas aí, Renato, também a gente tem que olhar que, assim, das pessoas que tinham que são ligadas, né, a outras, né, porque o espírita também, quando se perguntava você é espírita, englobava tudo, dentro das religiões, né, que acreditam na vida após a morte. Então, né, um bandista, né, o pessoal do candomblé, de outras matizes africanas e tal, né, isso, né, não tinha abertura para isso, né, para declarar-se dessa forma. E hoje, embora estejamos também enfrentando um preconceito, né, principalmente um bando em candomblé, né, sendo, né, centros que estão sendo fechados, terreiros que estão sendo, né, depredados e tudo mais, né, que também é assunto, né, para a gente tratar, mas é de nós pensarmos que houve também uma liberdade, né, se você olhar aí nessa tabela, você vai ver que o número de umbandistas, candomblecistas aumentou. Aumentou bastante. Entende? Então, e outra coisa que você nota e que você também já tinha me chamado a atenção é das pessoas que se declaram não nada. Sem religião. Não espíritas, né, sem religião. Aumentou muito. Então, assim, mas só que para uma cultura nossa, então tem 2 pontos. Primeiro que aqui acaba tudo se misturando. Então você vai na igreja, você vai no culto, mas você também vai tomar um passe. Exato. Ou você vai fazer uma pastral com aquela pessoa que XYZ, ou aquele outro que vai mudar o seu nome, vai colocar Renato com 2 T's, que vai melhorar a tua vida, ou Michele com 2 L's. Pois é. Mas eu não estou falando aqui de sacanagem no sentido depreciativo, não, porque eu ia falar, daqui a pouco ele vem pro programa, o nome tá diferente com 2 L's, ele vai achar que a gente já foi na... Mas que você percebe isso, e que é provável. Se a gente observar, né, você vê nomes de grandes artistas, né, que às vezes você vê lá, eu que sou do noveleiro antigo,
Então, às vezes você vai lá, ainda mais agora que tem assim, né, novelas antigas estão sendo disponibilizadas hoje em plataformas de streaming. Então, assim, antes né, aí você vai lá e vê e fala assim, nossa, mas o nome está escrito diferente. Né? Tá, sei lá, tá com S, tá com Z, tá com 2 M's, tá com 2 T's, tá com H que surgiu do nada no final do nome, né? Poderia ser Marcelo com H, mas o que eu quero colocar aqui não é para a gente discutir se isso é bom, não é, o que não é isso, mas é o fato de que a gente acredita em muitas coisas. Então, o brasileiro, né? Então, assim, por mais que haja um senso que precisa nortear, para a gente pensar em educação, ciência, política, em segurança, infraestrutura, tudo mais, né, para esse país, mas a gente também perceber que dentro da religiosidade tem, né, que aponta, né, os não praticantes ou aqueles que não têm religiosidade, aqueles de outras religiões também, né, que eram só colocadas dentro do espiritismo, que agora também podem se colocar, não é? E um outro fato que acho que é o que eu falei um pouquinho antes para vocês, que é de olhar, né, o espiritismo, uma sessão espírita, claro, com respeito e tudo mais, tal, mas dessa forma muito sisuda, né? E aí e só para a gente ver, será que isso também não está afastando essa nova geração? Né? Não pode isso, não pode aquilo, é porque é muito, né? Tem que falar muito baixinho, é porque não pode dar risada, é porque agora é o momento tem que fazer, né? Toda hora tem que ficar orando para Jesus. Então, peraí, o que nós somos? Como é que a gente vai fazer para colocar esse jovem hoje completamente conectado, não é? Com essas novas ferramentas? Como é que a gente pode adequar o espiritismo a isso? Então, isso é uma pergunta, a gente precisa pensar como é que fica, porque essa diminuição tem muito também dos jovens que não estão frequentando. E por que eles não estão indo na palestra? Porque a palestra tem que... É tudo sério, não pode dar risada. E eu lembro que uma vez, assim, para eu fechar aqui da minha parte, para a gente não fazer de novo um programa de mais de 2 horas, que o Calunga, Michele, Renato, o Calunga uma vez... isso me impressionou tanto, eu era muito jovem, acho que eu tinha uns 14 anos, e um dia numa sessão ele fala assim, tome muito cuidado com os espíritos que se apresentam de uma maneira muito séria e muito sisuda, porque aqui no mundo espiritual, os espíritos de luz efetivamente são alegres, estão sempre com uma, né, eles são efusivos, eles têm, né, uma aura que brilha, eles estão sempre com um sorriso nos lábios. Esse, de fato, é um espírito, né, como a gente pode, superior, os nomes que a gente coloque, né, superior, ou sábio, ou tudo mais. Então, assim, tome muito cuidado quando o espírito vem muito carrancudo, muito sério, ou às vezes, sabe, né, ou combatendo, enfim, né, tomar cuidado com... E aquilo me marcou. É por isso que eu digo, né, que quando eu vou escrever com Marco Aurélio é sempre uma alegria. E por isso que nos livros isso também acaba, né, assim, a maneira como alguns diálogos acontecem e tudo mais, tem até uma certa graça, tem um pouquinho também lá de um humor, mesmo que esteja falando de um assunto sério ou trazendo coisas da doutrina que sejam importantes para as pessoas poderem, né, ter um olho mais atento. É isso. Muito bom. A primeira vez que Renato falou, trouxe o Calunga, né, para falar aqui, para fazer um gancho para o Gaspareto, me emocionei muito. E agora você falando do Calunga me emocionou também. Porque mas ele lembra um espírito de emocionar. Gaspareto é bom demais. E ele é um espírito de emocionar, né? Porque Muito além bom. dele ser extremamente inteligente, eu acho que eu nunca vi assim alguém colocar, né, alguém, uma entidade, né, assim que professe, né, que professasse coisas, né, extremamente de bom senso ou de me levar à reflexão. Ele nunca foi de condenar. Sim. Ele sempre foi um espírito que trouxe fatos. E aí é que está, né, a condenação cabe a nós, né, o julgamento vai caber a gente, né? Então ele nunca veio com nada pronto. Então, às vezes quando eu falava, porque você disse isso, eu falo, não sei se eu falei isso, não, meu filho, mas você acha?
ele sempre devolvia, ele era meio psicanalista, assim. Mas você acha mesmo, Marcelo? Você acha isso? Aí eu, sabe, então, acho que é assim que funciona, né, com os grandes espíritos, né? Então, né, que Muito bom. sejamos mais leves, né, que a gente tenha um pouco mais de humor. A gente está vivendo uma época muito turbulenta. O mundo está muito contaminado por fake news, por desgraça, por medo, somente o medo. Então, sabe, a gente precisa sorrir, precisa até, sabe, né, cumprimentar as pessoas na rua, né, ser educado, ser gentil, né? É outra coisa. Isso é o Marco Aurélio, né, que sempre disse para mim, né, que assim, que não sai, né, o bom humor, a educação não sai de moda. Não importa a encarnação. Então isso também é importante para a gente pensar, né, que não importa se você está em 1500, em 2025 ou 2300, né? Ser simpático, escutar, né? Ser uma pessoa de uma alma generosa, né? Sorrir, acho que isso não sai mesmo de moda. Combinar a cor da roupa para participar do podcast. Marcelo falou para Renato Leandro, Renato, vou de preto. Renato Leandro me mandou um WhatsApp, ó, eu e o Marcelo nós vamos de preto. Aí tô de preto também. Mas o meu, se você olhar assim, ó, com a luz, ó, é um azul marinho. Eu sou fã do azul marinho. Você devia ter mantido a minha piada, Marcelo. Não, mas aí tudo bem, mas acaba deixando de ser um trio. Olha só, estamos praticamente todos iguais. Não, né? Braços dados ou não, mas estamos aqui, né? Braços dados ou não. Não, mas olha, são assim, são tantos links que eu fiz aqui na minha cabeça. Nossa, tanta coisa. Que a gente vai, enfim, a gente já vai acabar para esse episódio de 3 horas. Muitos links. Mas foi maravilhoso. Dá assunto, né, Renato? Não, é muita coisa. Né? É muita coisa. E aí, lembrando do Pedro, né, esse espírito que está presente no trabalho com a Giovanise Balbino, a gente fez o episódio com a Giovanise, que foi maravilhoso. E lendo as histórias do Pedro, é uma coisa assim emocionante. E aí, lembrando do Calunga, e aí eu sinto entre eles essa conexão, que a presença deles, mesmo que eles não falem nada, mas a presença da simplicidade, esse processo da amorosidade, da conexão com o que há de mais simples nas relações humanas, que há de mais simples. Exatamente. É uma coisa assim que me bate assim como uma marca deles, essa presença da simplicidade, e que o caminho é esse caminho da simplicidade. E o caminho do simples, você está indo certo, está certo, é no simples, é no básico da vida, né? Então essa presença dos dois aqui, né, conosco, do Pedro e do Calunga. Então eu acho que é a lição aí dos dois no silêncio, né? E também do Marco Aurélio, incorporando essa ideia da simplicidade, a ponto de falar assim, olha, tira meu nome aí do livro, isso aí também. Vamos seguir, vamos continuar o trabalho, vamos fazer, porque a mensagem tem que seguir. Então essa amorosidade, né, desses seres que estão aí, né, no entorno, nos ajudando, nos auxiliando, nos observando, né? Então fica isso é maravilhoso, isso vai além das palavras, né? E aí tem também, né, assim, já que você está falando disso, o Emmanuel era um doce de criatura, né? Mas a maneira, né, aí tem muito da nossa maneira como encarnado, né? E talvez o Chico não toque como, né, num tom de julgamento, mas talvez para ele fosse muito importante essa disciplina ferrenha, né? O fato de que se ele, né, tem até um episódio de que ele estava com os olhos machucados, enfim, tudo mais, e que os olhos até sangraram durante uma sessão, e que eu não acredito que o Emmanuel tenha falado, né? Não, você vai ficar. Eu acho que isso é muito seu, é muito dele. Não, eu tenho que ficar porque sei lá, né? Se eu não seguir isso aqui, né? Eu vou largar a mão.
né, essa disciplina ferrenha. Eu acho que isso era muito mais dele como encarnado do que do próprio desencarnado. E outra que hoje nós temos a referência de um monte de médiums. Né? O Chico não tinha ninguém. O Chico só tinha ele. Sim. O Chico não tinha ninguém. O Chico é que chega desbravando. Ah, mas a Zilda Gama já escrevia. Mas, né, era no centro, né, ela começou de uma outra forma e tudo mais. Mas o Chico começou sozinho. Então, assim, tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Como é que eu faço? Como é que é isso? Então, assim, acho que para aqueles que desbravam, sempre é mais difícil. Para a gente, já não. Quando a gente chega, já está lá, né? Quando eu reencarnei, agora, nessa última vida que nós estamos aqui juntos, já tinha a doutrina do Kardec codificada, já tinha os 5 livros da doutrina, muito bem traduzidos, muito bem estudados, já com uma série de interpretações que também tem a ver, né, com o nosso tempo, né? Por isso que o Livro dos Espíritos é bom aqui para a gente colocar aqui no nosso final, que assim, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos em 1979, né? Eu estou na 5ª leitura. Então, assim, o que ficou do mesmo jeito que foi passado também para o Divaldo Franco, né? Então, assim, o Livro dos Espíritos ele não sai da minha cabeceira. O que eu tenho variado, e que isso... Não, eu vou começar a 6ª agora. O que eu tenho variado é nas traduções. Então já tive, né, do Guilherme Ribeiro, na época, né, do professor Herculano Pires, enfim. Né, você vai pegando de outras, né, outras traduções, até aquela, né, da linguagem mais simples, que hoje também existe. Mas, assim, não deixar de ler o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a cada vez que você termina e vai começar, já se passaram, né, uns meses, às vezes até anos, e você já é outra pessoa, tem entendimento de vida do próprio Espiritismo é outro. Então, aquela resposta, aquela pergunta, aquela resposta do Kardec acaba soando de uma forma bem diferente para a gente. Então, é um livro mesmo de todos da doutrina, para mim, é o que você tem que ler e reler até desencarnar, ou até que você tenha, né, suas faculdades psíquicas ali preservadas, sabe? Então, assim, não pode deixar de ler. Isso é importante. Maravilha, maravilha. Marcelo, estamos caminhando aqui para o final, né, de mais um episódio. Agradecer imensamente a sua generosidade conosco. Eu que agradeço. Imagina, Renata, tá com você, tá com a Michelle, assim, isso que eu disse. Você pode marcar, para não ficar chato para o pessoal, né? Mas, sei lá, cada 6 meses a gente marca um. Não, vamos ver se a gente até encurta isso, porque Ai, são muito bom, muito bom. Muitos assuntos para conversar. Então, fica o nosso muito obrigado. Eu acho que o pessoal que está acompanhando teve a oportunidade de entender e, como você bem coloca, historicamente, como que a gente pode entender, né, o romance espírita, como que ele veio, como que ele foi chegando até as pessoas, como ele está hoje. Então, é muito bom ter essa ideia histórica desse processo, as pessoas entenderem a sua importância, né, a importância do romance espírita, né? Mas fica o agradecimento. Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e estar com com essas pessoas também super amáveis aí, com essa generosidade para escutar a gente durante 1h e tanto aí. Que bom. Mas bota, né? Acelera um pouco, que tá tudo certo, né? Acelera um pouquinho que de 1h30 cai para 45. Então tá tudo certo. Né? Fica bom assim. Né? É isso. Marcelo, eu tenho aqui alguns agradecimentos para te fazer. O primeiro deles é o seu tempo, porque para mim, eu sempre digo aqui que o que a gente tem de mais valioso é o tempo, e a forma como a gente aproveita esse tempo é muito importante. Então, você disponibilizar o seu tempo para nós nos deixa muito gratos. Agradecer por nos conectar a Giovanise, pessoa extraordinária, e o engraçado é que a mesma descrição que você faz dela, ela faz de você também. Mas é sempre bom a gente falar dela, né? Assim, né? De pessoas legais. Muito. É bom falar de gente legal, né? Muito bom. Na descrição do vídeo vai estar disponível o link para compra dos seus livros. Mas eu vou fazer uma fusquinha aqui, porque o meu está autografado. O meu está autografado.
Então, eu quero te agradecer também pelo livro. Muito bom. Imagina. E para você que nos acompanha, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Valeu, Marcelo, obrigado. Valeu, gente. Até mais.